Olá, pessoal! Vamos falar sobre a grandiosidade. Como havíamos falado na Ilusão do Amor no episódio anterior, agora a gente vai ter 2 episódios, esse sobre a grandiosidade e o próximo sobre a depressão, para discutir a faceta desses 2 fenômenos, desses 2 lados da mesma moeda. Hoje a gente vai conversar então sobre quando e por que a criança tem que se tornar alguém grandioso. Eu sou Dalmo Silveira de Souza e você está na série A Divina Criança. A grandiosidade nada mais é do que o aspecto da criança que quer tornar-se admirada, da criança que quer ser reconhecida. Só que, marcada por uma situação complicada, a criança vai confundir o que é essa admiração. Se a gente pegar a palavra, eu gosto de brincar muito com os clientes com essa palavra admiração, é como se eu fosse separar a palavra. Ad, esse prefixo que significa juntos, e mirar. Mirar é olhar, então juntos miramos um mesmo lugar. Só que assim, cada um com o seu olho, cada um com o seu olhar, cada um com a sua forma. A criança grandiosa é aquela que tem que saber o que o adulto espera dela, que precisa atender a necessidade desse adulto. Então ela já mira com o olhar do adulto, ela quer essa admiração, ela quer fazer o certo. Aquilo que o pai ou a mãe, quem está educando a criança, entende como o melhor, o mais certo. Então a criança vai esforçar, vai fazer um exercício interno de tornar-se grandioso. É aquela criança que, ela é só uma criança, mas ela é de uma sabedoria, ela é de um gesto tão grandioso aos olhos dos pais, ela sabe tanta coisa. Por um lado, a criança vai expressando qualidades e características que vão se tornando meio fascinantes. Sim, as crianças hoje têm acesso a uma série de informações, a uma série de possibilidades, e o nosso olhar também como adulto consegue reconhecer várias características e habilidades que vão tornando a criança admirável, a criança de uma forma ou de outra como um prodígio. Contudo, na personalidade, no interno da criança, esse grandioso cobra um preço. Porque é a criança que não pode errar, é a criança que precisa estar sempre à frente, atendendo à necessidade do outro. É a criança que tem que estar o tempo inteiro sendo a melhor, aquela que precisa ser quase que o adulto perfeito. E a perfeição aí é uma das marcas reais da grandiosidade. Só que uma criança não consegue atender a essas necessidades do adulto sem frustrar, porque ela é uma criança, ela não vai dar conta de ter toda essa capacidade. Resultado, a criança começa a desenvolver características desse lugar de perfeccionismo, de uma grande idealização, de um lugar onde ela tem que ser a melhor, a que realmente tem toda a competência. E a gente encontra muitos pais olhando para o filho como se ele tivesse esse lugar de prodígio, onde ele não erra, onde ele fosse quase um ser, é quase que um ET, né? Porque é um ser que não é humano, é um ser de outro planeta, é um ser, sabe, supergaláctico. Por quê? Nós somos humanos, a nossa capacidade de errar, a nossa capacidade de não acertar, ela é o que nos faz, de fato, sermos humanos. Mas a criança grandiosa é como se ela tivesse dentro de si todo esse mito da salvação, todo esse mito da criança que carrega o lugar perfeito, o lugar onde então tudo vai ser atendido, tudo vai ser resolvido. E olha, que isso na vida adulta tem um peso, mas tem um peso que a gente, ouvindo pacientes, clientes todo o tempo, ouvindo as pessoas no consultório, ora, isso tem um peso porque isso vai causando um sofrimento que a gente tem dessa criança que sempre tem que ser
a da frente, a primeira, é o adulto que super se exige, é o adulto super controlado, é o adulto que está o tempo inteiro sendo o primeiro, mas numa exigência marcada que tudo precisa ser perfeito. E o perfeccionismo guarda, na verdade, lá no fundo, uma raiva, guarda algo da própria sombra da pessoa, que é o quê? Esse lugar de que ela não pode expressar a sua frustração. E quando a gente se frustra, é bem natural a gente ficar meio enraivecido, meio decepcionado com o que está acontecendo. Mas não. Eu sou uma criança grandiosa. Meus pais exigiam de mim que eu não pudesse ter esses sentimentos. Então, eu seguro esses sentimentos, eu guardo todos esses sentimentos e eu sou hoje um adulto perfeito. Eu estou o tempo inteiro respondendo a tudo com uma grande grandiosidade. Tudo balela, tudo uma situação quase que impostora, tudo uma situação de muita dificuldade, porque, como eu disse, nós humanos, nós erramos, nós não somos perfeitos, nós estamos sempre na busca de poder integrar, aprender coisas novas, fazer de um outro jeito, ter um entusiasmo. Essa característica da criança, esse entusiasmo, essa espontaneidade diante da grandiosidade. A criança acaba não tendo mais espontaneidade. A criança vem para o mundo com a marca de só poder fazer o que está certo e perfeito. Por um tempo parece o filho ideal. É o filho que sempre vai responder e vai atender às expectativas dos pais. E, de novo, no consultório a gente escuta coisas tipo: ah, mas essa pessoa, esse meu filho era perfeito, porque ele já com tal idade já fazia isso, fazia aquilo. E coisas que a gente sabe que não é bem da idade, que não é bem naquele momento para serem feitas, mas é que por trás havia uma expectativa tão grande que essa criança pudesse responder ao que os pais precisam, ser tão grandiosa, ser tão adulta. Ela não vive a própria infância, ela não vive a sua possibilidade. Essa sim é a famosa divina criança, é aquela que tem que ter esse lugar de grande, de melhor de todos. O que ela esconde? Dor e frustração. Esconde movimentos e sensações ruins que não conseguiu integrar ao longo da vida. O que a criança, na verdade, está ocultando, além desses sentimentos? Um grande medo de decepcionar, um grande medo de não conseguir ser aceita, um grande medo de ter que atender às expectativas e não conseguir atender essas expectativas. Então a pessoa grandiosa, essa criança que tem esse lugar tão perfeito, ela esconde um medo de não ser aceita, o medo de não cumprir as expectativas. Se a gente for parar para pensar, quantas vezes na vida a gente já não se deparou com isso? A gente nem lembra na infância se isso aconteceu ou não aconteceu. A gente nem tem uma trajetória meio tragédia dos pais exigindo a perfeição. A gente nem tem essas memórias. A gente se depara fazendo isso, vivendo isso, tendo esse lugar ruim de onde eu tenho que ser perfeito, que eu preciso ter um lugar de ser o melhor de todos, o que chega em primeiro lugar. Eu vou me olhando sempre numa competição desenfreada, num lugar onde eu tenho que ser aquela pessoa que atende o que o outro quer. Eu, na verdade, estou falando de um tempo onde eu fui exposto a um lugar que nem memória talvez tenha, em que eu aprendi que isso é o certo, que eu preciso ser o melhor, o mais amado, o que está no centro. Ora, o amor não é bem isso. O amor é essa capacidade de a gente reconhecer o outro e respeitar o outro como um legítimo outro. Se eu coloco uma condicional, uma exigência para esse amor, isso já não é tão amoroso assim. Isso já não é
tão algo que eu possa de fato compartilhar. Isso é dessa outra ordem, desse lugar inesquecível, desse lugar de ser o melhor de todos. Eu espero que esse episódio possa ajudar você, mas eu peço que você assista já na sequência ou acione o seu sino para poder ser lembrado de quando vem o próximo episódio, porque um junta-se ao outro e vai fazendo um sentido geral. Olha, hoje a gente então falou da grandiosidade. No próximo a gente fala sobre a questão da depressão. Gostou? Curtiu? Tem comentário para fazer? Faça agora. E não se esqueça, compartilhe com as pessoas.